Eliú, uma voz distinta no debate com Jó. Eliú é uma figura intrigante no livro bíblico de Jó. Ele surge como um jovem sábio que, após ouvir pacientemente os argumentos de Jó e de seus 3 amigos, decide entrar na conversa. Sua participação traz uma nova perspectiva à discussão sobre o sofrimento e a justiça divina. Quem era Eliú? Um jovem sábio. Eliú era mais jovem que Jó e seus amigos, mas demonstrava uma profunda sabedoria e compreensão sobre os caminhos de Deus. Um observador paciente, ele esperou que os outros terminassem de falar antes de apresentar sua própria perspectiva, demonstrando respeito e humildade. Um defensor de Deus, Eliú defende a justiça e a soberania de Deus, mas de uma forma mais equilibrada e compassiva do que os outros amigos de Jó. A contribuição de Eliú. A principal contribuição de Eliú ao debate é a sua ênfase na grandeza e na sabedoria infinitas de Deus. Ele argumenta que os humanos não podem compreender completamente os caminhos de Deus e que tentar questioná-lo é presunçoso. A sabedoria de Deus é insondável. Eliú destaca que os humanos são limitados em sua compreensão e que Deus possui conhecimentos e perspectivas que ultrapassam a nossa compreensão. A justiça de Deus é perfeita. Ele afirma que Deus sempre age com justiça, mesmo quando seus caminhos parecem incompreensíveis para nós. O sofrimento pode servir a um propósito. Eliú sugere que o sofrimento pode ser uma forma de Deus nos corrigir e nos aproximar dele. O que podemos aprender com Eliú? Humildade. Eliú nos ensina a reconhecer nossos próprios limites e a confiar na sabedoria infinita de Deus. Respeito. Ele nos mostra a importância de ouvir diferentes perspectivas e de considerar a possibilidade de estarmos errados. Confiança em Deus. A fé de Eliú em Deus o leva a aceitar o sofrimento como parte do plano divino, mesmo quando não entende o porquê. Eliú e o sofrimento. Uma das principais questões abordadas por Eliú é o problema do sofrimento inocente. Ele reconhece que o sofrimento é uma realidade dolorosa, mas argumenta que Deus tem razões justas para permitir que ele aconteça. Eliú sugere que o sofrimento pode servir para corrigir o orgulho. O sofrimento pode nos humilhar e nos levar a reconhecer nossa dependência de Deus. Aprofundar nossa fé. Através do sofrimento, podemos aprender a confiar em Deus de forma mais profunda. Revelar a glória de Deus. O sofrimento pode servir para mostrar o poder e a compaixão de Deus. Eliú é uma figura complexa e fascinante na Bíblia. Sua contribuição ao livro de Jó nos desafia a repensar nossas próprias noções sobre o sofrimento, a justiça divina e a natureza de Deus. Através de sua sabedoria e humildade, Eliú nos oferece uma perspectiva mais profunda sobre a relação entre o humano e o divino. Emaús, um encontro transformador. A história dos discípulos de Emaús é narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Emaús é um lugar mencionado no Novo Testamento, especificamente no Evangelho de Lucas, onde ocorre um dos eventos mais significativos da história cristã, o encontro dos discípulos ressurretos com Jesus. O caminho para Emaús. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, 2 discípulos, desanimados e confusos, caminham em direção a Emaús, uma aldeia a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, um estranho, que era Jesus disfarçado, se junta a eles e, através de uma conversa sobre as Escrituras, abre seus olhos para a verdade sobre a ressurreição. O banquete em Emaús. Ao chegarem em Emaús, os discípulos convidam o estranho para jantar. Durante a refeição, Jesus realiza um milagre semelhante ao da última ceia. Ele pega o pão, abençoa-o e parte-o. Neste momento, os discípulos reconhecem Jesus e são tomados por grande alegria. O retorno a Jerusalém. Imediatamente após o reconhecimento, Jesus desaparece. Cheios de entusiasmo, os discípulos retornam a Jerusalém para compartilhar a boa nova com os outros apóstolos. Ao chegarem, encontram Jesus esperando por eles. O significado de Emaús. A história de Emaús nos ensina diversas lições importantes. A presença de Jesus em nossas vidas. Mesmo quando estamos desanimados e confusos, Jesus está conosco, pronto para nos confortar e guiar. A importância da Bíblia. Através da interpretação das Escrituras, Jesus revelou aos discípulos a verdade sobre sua ressurreição. A comunidade da fé. A experiência em Emaús mostra a importância de compartilhar nossa fé e encorajar uns aos outros. O poder da Eucaristia.
O gesto de partir o pão e compartilhá-lo com os discípulos antecipa a celebração da Eucaristia, um sacramento central no cristianismo. Em resumo, o episódio de Emaús é um relato poderoso sobre a esperança e a transformação que a fé em Jesus Cristo pode trazer. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, a luz da ressurreição pode brilhar e nos guiar para um novo começo. Uma mulher de fé e influência. Quem era Febe? Febe é uma figura bíblica que, embora seja mencionada apenas uma vez nas Escrituras, desempenhou um papel importante na igreja primitiva. Ela é citada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 1 e 2. Recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor, de modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. 1 Romanos 16, 1, 2. O que sabemos sobre Febe? Serva da igreja. Febe era uma serva da igreja em Cencreia, uma cidade portuária próxima a Corinto. O termo grego original pode ser traduzido como diaconisa, indicando que ela desempenhava um papel de liderança e serviço na igreja. Benfeitora, Paulo a descreve como um amparo de muitos, incluindo o próprio apóstolo. Isso sugere que Febe era uma mulher generosa e compassiva, que cuidava das necessidades dos outros. Mensageira, é provável que Febe tenha sido a pessoa que entregou a carta de Paulo aos Romanos, pois ela era mencionada no início da carta, antes das saudações. Respeitada, Paulo pede aos cristãos em Roma que a recebam com honra e que a ajudem em tudo o que precisasse. Isso indica que Febe era altamente respeitada na comunidade cristã. O legado de Febe. A história de Febe nos mostra que as mulheres desempenharam um papel importante na igreja primitiva. Ela é um exemplo inspirador de fé, serviço e liderança. Seu legado continua a inspirar mulheres cristãs em todo o mundo. Qual o significado de Febe para nós hoje? Mulheres na liderança. Febe nos mostra que as mulheres podem e devem ocupar posições de liderança na igreja. Serviço aos outros. Seu exemplo nos desafia a servir aos outros com amor e compaixão. Fé e perseverança. Febe demonstrou uma fé inabalável e perseverança em seu serviço a Deus. Febe, embora seja uma figura relativamente desconhecida, nos oferece um retrato inspirador de uma mulher cristã do primeiro século. Sua história nos lembra da importância das mulheres na igreja e nos desafia a seguir seu exemplo de fé, serviço e liderança.